25 de outubro, agora são 9h16 da manhã e eu tô aqui pra revisar um pouco e passar aqui um pouco sobre o que tá rolando nos meus estudos de japonês. Bom, Anki já foi revisado, ainda não consumi um conteúdo, ainda não sentei para estudar também, mas hoje é segunda-feira e segunda-feira tende a ser um dia um pouco mais tranquilo. Bom, menos hoje. Hoje vai ser um dia bem mais corrido porque eu tenho um monte de coisas para resolver da faculdade e tudo mais. Só essa semana eu tenho 3 seminários para apresentar e a gente tá terminando de acertar os últimos pontos, ver o que vai precisar ajustar, entendeu? Esse tipo de coisa. Revisei o Anki, a revisão de hoje aí deu 80 cards que venceram hoje. Desses 80 cards aí eu consegui acertar uns 75%. Dos cards maduros eu acertei 65%, errei alguns cards maduros também. Foi uma revisão aí um pouco mais puxada, e principalmente a revisão de ontem, que foi extremamente puxada, foi horrível a revisão de ontem. O que aconteceu ontem para ser tão ruim? Minha rotina de sono foi uma merda ontem, então tipo assim, sábado eu dormi muito tarde, domingo eu acordei muito cedo, e aí acabei não conseguindo descansar direito, e isso reflete no Anki, sim. Dependendo do quanto que eu consigo dormir durante a noite, isso reflete bastante no meu nível de paciência no dia seguinte, e na minha concentração também reflete muito, mas muito mesmo. Então ontem eu acabei errando muitos cards, tanto no baralho de palavras quanto no baralho de sentenças. No baralho de palavras eu errei, nossa, eu acertei só 45% do baralho de palavras ontem, então tipo assim, 55% foi só erro, mas acabou dando tudo certo no final. Ontem eu também tinha errado um monte de cards, e aí, principalmente no baralho de sentenças, eu acertei só 65%, e isso acabou se refletindo hoje com 80 cards para serem revisados. Bom, amanhã vão ver ser 69 cards, uma média insanamente menor. Eu adicionei aí 7 cards para serem revisados amanhã. E ultimamente eu tenho feito umas contas, e nas minhas contas o que vai acontecer? Se eu continuar adicionando todos os dias 5 cards, daqui até eu completar um ano de japonês, né, que vai dar aí no dia 11 de fevereiro, eu vou conseguir adicionar aí 665 cards no meu Anki. E aí o que acontece? Ultimamente eu estou adicionando não 5, mas 8, eu tenho adicionado 8 antes de ontem, 8 ontem, hoje eu adicionei 7, mas esses 8 eu tô adicionando porque, tipo assim, eu pego uma página inteira do documento para adicionar no Anki, no documento do Google Docs, e jogo tudo no Anki, entendeu? De uma vez só. Os cards geralmente eles estão um pouquinho mais fáceis, eu tô, tipo, apagando um monte de cards que não estão valendo a pena serem colocados lá, porque o meu nível já tá bem maior. Alguns outros cards eu tô colocando só para reforçar alguns outros vocabulários, entendeu? Que eu tenho uma certa dificuldade. Então isso acaba ajudando um pouco também na hora da revisão, porque fica mais rápido de se fazer. Então, de maneira geral, é isso sobre a hora de estudos, o que está acontecendo. Lembra que eu disse que aquele capítulo 4 ou 5, acho que era o capítulo 5, lembra que eu disse que aquele capítulo 5 ele ia ser um pouquinho maior para ser traduzido? Então, eu acidentalmente apertei Ctrl+C, Ctrl+V 2 vezes, entendeu? Então, tipo assim, o capítulo ficou 2 vezes maior do que eu esperava, e o efeito psicológico fez com que eu atrasasse um dia a tradução. Não atrasasse, mas porque eu fui andando mais devagar, entendeu? Acabou que a tradução levou um dia a mais para ser concluída. E aí o que aconteceu? Antes de eu começar a traduzir o mesmo capítulo 2 vezes, eu, ainda bem, percebi que aquele era o começo do mesmo capítulo que eu tinha traduzido. Então eu parei por ali, já arrumei tudo, já lancei o capítulo, link tá aqui na descrição se você quiser ler. Honestamente, eu tenho que falar um pouco sobre essa novel, cara. Eu vou te falar que eu tô bem decepcionado, vai. Eu tô traduzindo agora o capítulo 6, eu já comecei a traduzir ele ali ontem, e tipo assim, eu vou falar bem a verdade, eu tô bem decepcionado, porque, cara, o autor é um merda na hora de escrever esse negócio, ele é bem ruim mesmo, porque tipo, não tem personagens, não tem diálogo, não tem problemática, o enredo é fraco, entendeu? Só... Não é como, é tipo como se fosse um diário pessoal, tá ligado? Tipo, não tem ação, não tem conversa. Só pra vocês terem uma ideia, até agora não foi introduzido nenhum personagem na obra, velho. Tipo, tá só o Toratio lá num monólogo de 6 capítulos já, entendeu? Tipo, eu esperava mais, eu esperava bem mais. Eu tô bem decepcionado com essa obra. Real sobre o conteúdo que eu tô consumindo diariamente, eu tô consumindo em 15 minutos de conteúdo.
Tá sendo um trabalho até bem proveitoso, tá sendo até bem legal, sendo divertido. Alguns vídeos você morre de rir até. Só fiquei um pouco chateado em questão do Anki, só pra voltar aqui e deixar registrado, que, putz, a minha primeira revisão com 2000 cards foi uma merda. Não que isso faça alguma diferença, mas... Bom, eu queria que fosse uma revisão um pouquinho melhor, eu tava esperando mais, né, de 2000 cards. Bom, de toda forma é isso. Se tudo der certo, eu vou conseguir chegar em 2.500 cards antes de completar um ano de estudo de japonês, o que é o que eu quero, porque assim eu vou ter motivação futura pra pensar, putz, mano, em um ano eu consegui adicionar 2.500 cards. Quantos cards eu vou conseguir adicionar agora? Né? E aí me dá um boost ainda maior, entendeu? Pro futuro e tal. E pensar, cacete, mano, 2.500 cards em um ano, então eu realmente posso chegar a 5.000 cards em 2 anos, eu realmente posso chegar aí a 7.500 cards em 3 anos, entendeu? É esse tipo de pensamento que eu quero ter, esse tipo de boost que eu quero ter. E em relação ao documento do Google Docs, já tá imenso, mais de 350 páginas. E o medo que me dá é que, tipo assim, eu estou fazendo esse documento, entendeu? Eu estou vendo o nível desse documento. Sei lá, às vezes me dá um medo, um certo cagaço de que, putz, eu tô adicionando, tô fazendo os cards e tudo mais, deixando eles lá armazenados, mas mesmo se eu adicionar todos esses cards no Anki, será que eu vou chegar ao nível avançado? Esses são alguns questionamentos que ecoam pela minha mente diariamente, mas vamos continuar, não é como se eu tivesse outra opção, tá? Então deve estar faltando aí umas 9 páginas para acabar o N3, e assim que acabar o N3 a gente já vai entrar aí em outras coisas, né? Eu lembro que eu traduzi um blog na internet, foi falando sobre o espaço e tal, o sistema solar. E depois, eu não lembro o que aconteceu, mas a gente vai descobrir com o tempo. De toda forma, até mais. 27 de outubro, 9 e 8 da manhã, em relacionado ao japonês, eu revisei o Anki, yeah! Hoje eu levei aí uns 23 minutos, 22 minutos mais ou menos para revisar todos os baralhos, foram aí uns 4 minutos no baralho de sentenças e o restante foi no baralho de palavras. E eu percebi que ultimamente minhas revisões, o número de revisões tem caído bastante, né? Desde aquela última vez que eu gravei, o número de revisões deu uma descida, porque realmente tava muita coisa mesmo, entendeu? Chegou uma parte que eu cheguei a fazer 92 cards num dia, então tipo, tava muito pesado. Graças a Deus ainda foi reduzindo, entendeu? Foi resumindo, as coisas foram descendo e tá ficando um pouco mais fácil de fazer. Ontem eu adicionei aí 14 cards para serem revisados hoje no Anki e eu consegui revisar esses cards até com bastante facilidade. E eu tenho uma boa notícia sobre cards que serão adicionados no Anki. Eu não acredito que eu tô dizendo isso. Mas uma boa notícia que é o seguinte, amanhã mesmo eu já consigo terminar de adicionar todos os cards relacionados ao material de N3. Isso mesmo. Então faltando aí apenas 4 sentenças, 4 cards a serem adicionados aí para terminar o baralho sabe, toda a saga do material de N3. E eu só não adicionei hoje porque hoje já adicionei 11 cards, né, para serem revisados amanhã, totalizando aí 2 páginas do documento de Google Docs. E para não ficar muito mais excessivamente pesado para amanhã, entendeu? Eu coloquei só esses 11 cards e amanhã eu termino de colocar todo o resto. Depois desse material de N3, também aquele blog que eu disse anteriormente sobre o sistema solar e tudo mais, são aí umas 4 páginas. E logo após aquele blog do sistema solar, eu não lembrava disso, eu realmente não lembrava. Mas aí eu já começo com Boku no Hero, o mangá de Boku no Hero, as traduções que eu fiz na primeira semana dos meus estudos de japonês no desafio dos 3 meses. E aí o que está acontecendo? Recentemente eu conversei com o Kakashi, um amigo meu, sobre uma possibilidade de aumentar um pouco o tempo que eu considero o melhor pro Anki. O que isso quer dizer? Bom, parando pra pensar, recentemente eu dei uma olhada nos meus vídeos, entendeu? Principalmente meus vídeos mais antigos. Eu tava reassistindo eles e tudo mais e eu percebi que o meu tempo de aceitação, por assim dizer, entendeu? A meta que eu queria fazer com o Anki era bem menor. Eu considerava ali uma boa revisão, uma revisão padrão, por assim dizer, uma revisão ideal, era uma revisão que eu conseguia terminar aí em 15 minutos, e não mais do que isso. Então todas as vezes que eu passava de 15 minutos, eu fazia o possível para voltar a 15 minutos. Depois essa média minha subiu para 20 minutos e agora eu tô pensando seriamente em aumentar um pouco mais para 25. Por quê? O que tá acontecendo? No momento eu tenho 2040 cards no meu Anki, 2046 cards se eu não me engano,
E é interessante notar que desses 2046, 316 mais ou menos são cards jovens ou para aprender que ainda não se tornaram maduros. E mais de 1.700 já são aí cards maduros no meu Anki. A minha média está aí mais ou menos em uns 84, 35% de cards maduros e não está passando muito disso. E outra coisa também que eu queria falar é sobre as minhas horas de estudo. Recentemente eu tô tendo muito desânimo para estudar, entendeu? Tá tendo muita descrença e tal, porque, bom, primeiro o material, né, a novel, não tá lá tão interessante assim não. Eu, sinceramente, já comentei isso antes, mas eu esperava mais, eu esperava muito mais. Ultimamente também eu tô tendo um monte de apresentação, um monte de trabalho pra fazer, eu tô mentalmente exausto. E aí não sobra muito ânimo pra no final do dia você sentar pra estudar 1 hora, né? Eu sento, lógico, mas é mais por obrigação do que por prazer, entendeu? Então eu sento lá, tipo assim, eu tenho que fazer, aí eu vou lá e faço. Mas não é tipo, ah, meu Deus, como eu estou animado pra fazer. Não, também não é isso. Sobre o conteúdo que eu tô consumindo aí, eu tô consumindo 15 minutos todos os dias. Não teve nenhum dia até o momento que eu deixei de consumir, até porque está se tornando um negócio um pouco mais prazeroso até do que só sentar e fazer por obrigação. Agora está se tornando um negócio assim, um pouquinho mais divertido de se fazer, sei lá. Eu meio que tô usando o japonês para procrastinar agora também. Como se não bastasse procrastinar em português, procrastinar em japonês agora. É uma merda mesmo. Eu não sei exatamente como eu vou fazer, não sei como exatamente eu vou fazer isso se tornar realidade. Falo sobre colocar uma média padrão de 25 minutos. Eu não sei se isso é uma coisa boa para se fazer, porque sinceramente eu nunca testei algo desse tipo e nunca pensei em testar algo desse tipo. Para mim sempre foi aí 20 minutos no máximo. Cara, no começo dos meus estudos, uma revisão do Anki leva 1 hora e 50 minutos, velho. Vocês entenderam agora por que eu tô tão grilado com esse bagulho de Anki, tá ligado? Eu nunca deixei passar de 20, porque, mano, é muito cansativo, mas é muito cansativo mesmo, vocês não têm ideia, velho. E aí eu tô vendo aí se eu vou ou não fazer isso, ainda tô raciocinando. Porque, tipo assim, segundo os meus cálculos, se eu continuar adicionando 5 cards todos os dias, antes de eu completar 1 ano de estudos de japonês, que vai ser aí no dia 11 de fevereiro, eu já vou ter aí mais de 2.500 cards. E eu tô adicionando por dia uma média de 8, 7 cards. O mínimo que eu tô adicionando nesse são 7 cards, entendeu? Então eu tô adicionando muitos cards, eu tô em 2040 já. Então eu tava pensando assim, se eu aumentar o número, o tempo, né, que eu tenho de tolerância pro Anki, se eu conseguir aumentar esse tempo de tolerância, então eu vou conseguir adicionar mais cards. Então no fim das contas eu vou ter um up de motivação, porque o meu objetivo é o seguinte, não adicionar muitos cards, mas o meu objetivo é ter um número grande. Então no fim das contas, quanto mais eu adicionar, melhor vai ser pra mim no futuro, entendeu? Porque eu vou me sentir, mano, em 1 ano, esse ano foi o ano base, mas foi o ano que eu comecei, então ele tende a ser um ano mais fraco. Próximo ano vai ser ainda mais forte, porque eu já tenho muito mais base, mas muito mais base. Esse ano de estudo pra mim foi muito proveitoso. Traduzir mangás, novels, animes, material GN4, N3. Então, tipo assim, foi muita coisa, foi muito material. Eu saí literalmente do zero e cheguei muito longe. E o próximo ano tende a ser o quê? Uma continuação, entendeu? Tende a ser, putz, a base tá pronta. Agora que a base tá pronta, eu só preciso ir correr atrás de outros conteúdos mais avançados, entendeu? Para fazer o meu nível subir continuamente. Então, quanto mais cards eu tiver no Anki antes de completar 1 ano, maior vai ser o efeito psicológico que vai me dar depois, porque eu vou me sentir, putz, mano, realmente, em 1 ano, 2.500 cards, em 2 eu posso fazer 3, velho. Por que não? Por que não? Fora que eu passei praticamente 1 mês sem adicionar cards, né? Que foi quando eu selei o Anki pra diminuir o tempo de revisão e tudo mais, estabilizar aquele Anki. Então, tipo assim, realmente pode valer muito a pena no futuro se eu começar a adicionar bastante cards agora e tudo mais. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, porque agora eu tenho uma nova perspectiva também, que é o desafio dos 3 meses. O desafio dos 3 meses, como vocês sabem, trouxe muito vocabulário que eu não conhecia antes. Então, demora um pouco mais para, sabe, absorver esses cards. Não é tão rápido quanto o N3.
Porque, como vocês sabem, o N3 eu já passei desse nível, né? Eu já tô pra lá, já, bem pra lá. Então, pra mim, adicionar muitos cards do N3 não é um problema. Mas adicionar muitos cards do desafio dos 3 meses pode se tornar um problema, porque eu vou demorar bastante pra absorver esse conteúdo e tudo mais. Mas de toda forma, eu vou ver o que eu faço aí, talvez se eu colocar aí em 25 minutos seja melhor. Eu aumentei o tempo da técnica de Pomodoro, queria deixar isso notado também, eu aumentei o tempo da técnica de Pomodoro. A minha técnica de Pomodoro estava dividida em intervalos de 5 minutos, e aí agora eu aumentei para intervalos de 10 minutos. Eu coloco o primeiro intervalo de 10 minutos, eu reviso o baralho de katakana e Hiragana, e já vou direto pro baralho de palavras, e assim que eu termino eu já entro no baralho de sentenças assim com tudo, entendeu? Então eu não senti muita diferença. Hoje é dia 29 de outubro, 9h35 da manhã, e eu tô falando aqui do meu quarto porque todos os outros lugares da casa tá ocupado por um som muito alto. Revisões gerais então, falando sobre o Anki, hoje eu fiz a revisão em 26 minutos, foi uma revisão tanto quanto difícil, complicada de se fazer hoje, 5 minutos no baralho de sentenças, 21 no baralho de sentenças e 5 minutos no baralho de palavras. Foi uma revisão bem complicada de se fazer, eu acertei apenas 69% dos cards no baralho de sentenças e errei mais de 30 cards para aparecerem amanhã. E no baralho de palavras eu errei quase a metade. Lembra que eu tinha dito nesse mesmo vídeo que eu queria fazer que chegasse a 25 minutos de revisão todo dia, que eu aceitaria como normal e pá? Então, eu percebi o porquê que eu não faço isso. Pra começar, amanhã eu vou vencer 79 cards, o que já é uma média de cards bem grande, tá subindo com muita rapidez, com muita velocidade, e tá ficando um pouco difícil de controlar essa subida de número de cards. Segundo lugar, é que essa subida de número de cards se dá principalmente pela quantidade de cards que eu erro, não necessariamente pelos cards que vão vencer. Geralmente estão aparecendo aí de previsões para vencer uns 50 cards, 40 cards. A questão é que quanto mais eu erro, mais cards aparecem no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje eu errei 30 cards, então amanhã vai aparecer 79, entendeu? Não era para aparecer 79, era para aparecer mais, só 49, 45, alguma coisa assim. Então, tipo assim, enquanto os cards que eu erro hoje aparecem no dia seguinte no meu Anki, e os cards que eu errei hoje foram muitos, ou seja, já amanhã vão aparecer muitos cards. Isso obviamente também se reflete no de tempo que eu passo no Anki, e isso obviamente se reflete também no meu ânimo e na minha motivação para continuar, porque claro, se você tá revisando um negócio e você tá errando muito, tem alguma coisa errada. E outra coisa também é sobre a quantidade de cards jovens e para aprender que eu tenho. No momento eu tenho 314 cards jovens e para aprender no meu Anki. Essa quantidade está muito acima do recomendável. O recomendável seria mais ou menos ali. Essa quantidade seria mais ou menos aí pelos 270, no máximo seria o recomendado, e eu já tô mais de 310. Eu tava conversando agora mesmo com o Kakashi sobre isso e eu falei, putz, só tem duas opções, né? Ou eu diminuo drasticamente a quantidade de cards que eu tô adicionando, ou eu paro de adicionar, e aí essa média vai descer. Os cards vão se tornar maduros naturalmente, uma vez demora um tempo. A questão é que é a seguinte, eu tô quase no desafio dos 3 meses. Eu já terminei ontem de adicionar completamente todo o material de N3, o material de N3 já está no meu Anki completo. Eu já terminei de adicionar todo o conteúdo do N3. Estou adicionando agora um blog sobre o Sistema Solar. E esse blog, ele tem muitos conceitos novos, muitas palavras novas, entendeu? Por exemplo, Taiyokei. Eu nem me lembrava dessa palavra, significa Sistema Solar. Ela tá lá há mais de 3 meses no documento do Google Docs. Então, tipo, tá lá há mais de 3 meses, nem sabia que eu tinha algo desse tipo. Por conta da quantidade de conteúdo que eu tô consumindo, 15 minutos todos os dias, nada muda, vida que segue. Sobre a hora diária de estudos, o que tá pegando. Eu já terminei de traduzir aí o capítulo 6, já coloquei lá tudo no documento bonitinho, vou deixar aqui, link na descrição. No caso você deu muito trabalho e enquanto eu tava traduzindo, eu senti que o que eu tava traduzindo não tinha muito sentido, entendeu? Nas minhas horas de estudo, na hora que eu sentava e tal pra estudar, na minha cabeça não tava fazendo sentido nenhum. Não tava fazendo absolutamente nenhum sentido, entendeu? Eu levei 4 dias pra traduzir. Eu sentei assim, tipo, na minha cabeça não tava fazendo sentido nenhum pra mim, aquilo ali era um monte de coisa desconexa, parece que as frases não se conectavam, entendeu? E quando eu sentei pra traduzir, propriamente dito, né, que eu peguei as traduções, coloquei no documento, fui editando, fui arrumando pra ficar um texto corrido, mais legal, eu percebi que fazia muito mais sentido do que eu achava. Então eu gostaria de deixar aqui anotado esse fenômeno, né, que enquanto eu tô traduzindo não parece fazer muito sentido na minha cabeça, mas depois
faz muito sentido, porque não é como um mangá. O mangá, geralmente, cada balão é independente, entendeu? Cada fala é independente entre si. Não existe lá muito uma conexão entre as falas, até mesmo nos diálogos, uma conexão entre as falas dos personagens não é muito grande, entendeu? Até porque eles retrucam, respondem com outros termos, enfim, não tem uma conexão muito grande. Agora, no enredo, tem que haver uma conexão, tem que haver um texto corrido, porque tem que falar sobre um mesmo assunto, entendeu? Então, tipo assim, na novel tem que existir, no mangá não necessariamente. Então, o que que acontece? Eu não tô acostumado a traduzir novels, essa é a primeira novel que eu traduzo. Então, esse tipo de coisa ficou muito martelando na minha cabeça quando eu tava estudando, e eu tô aqui para deixar isso como revisão geral também. De toda forma, eu vou ver o que eu aponto com o Anki, porque tá insano, absurdo. 26 minutos de revisão, 21 no baralho de sentenças, 21 significa que eu tô errando muitos cards, significa que tá a quantidade de cards absurdamente errada, então eu tenho que, né, dar uma reduzida, dar uma freada, porque tá difícil. De toda forma, é isso, essas foram as minhas revisões gerais, então até mais.